Entrei? Entrei. Não sei se esse áudio tá bom. Oi, meninas. Tudo bem? Me fala uma coisa. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim? Porque eu tô com uma questão com esse fone aqui. Na verdade, não é o meu fone. O fone que eu costumo usar todos os dias, porque esse desapareceu. Desapareceu numa casa animada, com crianças, homeschooling, sem ajuda doméstica. Só um minuto, filha, a mamãe já começou. Mamãe já começou, ó. Daqui a pouquinho eu me libero, tá? Pode ver um pouquinho, tá? Desculpa, gente. Essa é a vida real, né? De uma mulher comum, de uma mulher guerreira, de uma mulher brasileira na quarentena, gente. Tá animado o negócio aqui. Ou seja, eu procurei hoje muito meu fone, mas muito. E assim, desapareceu. Não acho, fui em todos os lugares possíveis. Embaixo das almofadas do sofá, vou ver. Vou ver, Tati, boa, porque nesse lugar eu não fui. Mas eu preciso ir, porque, cara, vou te falar, é muito engraçado, cara. Chega a ser cômico, entendeu? Porque se você for se estressar, você vai se estressar todo dia. Então você tem que ter humor, né? Porque realmente não tá fácil pra ninguém, gente. Embaixo do sofá, boa, Rê. Ai, enfim, queridas. Simbora em frente? Vamos que vamos? Que a gente hoje vai continuar. Tô rindo de vocês, querendo me ajudar, lindos. Vou contar. Mas o fato é, dá pra ouvir bem com esse, né? Eu achei que esse fosse pior. Mas então, se tá funcionando, tá de boa. Essa semana... A gente... Hello, Nanda, bem-vinda. Tô rindo aqui porque tem que rir, né? Dessa nossa rotina na quarentena engraçada. Cheia de reveses. Com filho em casa e surpresas diárias e funções de 295 mil funções. Mas no final dá tudo certo. É o seguinte, gente. Nanda! Vamos continuar hoje trabalhando, olhando para o nosso sistema familiar ampliado. Hoje eu quero tratar de um assunto que é muito, 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 muito importante. No Insta, Nanda. Que é estrutura familiar. Cara, que importância isso tem, gente. Muito importante. Nós falamos essa semana sobre perdão, né? Ontem eu falei de... O que eu falei ontem, gente? Até esqueci. Padrões, lealdade familiar. E hoje a gente vai observar um pouquinho como é que a estrutura familiar, né, da qual a gente vem, pode estar definindo algumas coisas na nossa vida hoje, né? É muito importante essa observação. Então, vamos lá, começando pelo ponto de vista sistêmico, né, que é a metodologia que eu trabalho e eu estudo. A família nasce quando nasce o primeiro filho. Então, até então, se não há filhos, é um casal. A observação é de um casal. Nascendo o primeiro filho, está instalado o conceito de família aí. Beleza. Só que, o que a gente vai falar aqui hoje nessa questão estrutura familiar? De 3 pontos principais. Um é a importância da hierarquia, fundamental para a saúde funcional da família. Tá? Segundo, o estabelecimento de limites e fronteiras. Tá? Fundamental também. E o terceiro, você vai entender a estrutura da família como sistema. Então, a família é um sistema que tem subsistemas atuando dentro dela. Então, o casal é um subsistema. Os filhos, outro subsistema. Os irmãos é o subsistema fraternal. Tá? Então, esses subsistemas formam o sistemão, que é a família. Beleza. Dito isso, a questão mais relevante aí nessa observação é que os limites e o espaço de atuação de cada sistema devem ser impostos e respeitados. Só que não acontece assim, né, gente?
Se fosse assim, tava bom demais. Só que a verdade é que não acontece assim. Tem até uma frase da Ana Maria Almeida, que eu amo, que é minha mentora, minha professora, inclusive, e ela fala o seguinte, que uma família funcional é quando o pai é pai, quando a mãe é mãe, os filhos são filhos, os avós são avós. Ou seja, parece muito simples, né, gente? Parece fácil, só que não é. É simples, mas não é fácil. Não é fácil por mil coisas, por causa da história geracional, dos padrões, das questões emocionais que isso envolve. Mas, basicamente, muitas vezes, quando eu recebo, principalmente jovens, eu trabalho na questão de organizar aquele sistema ali, né? E só de fazer essa organização mínima, já se consegue algum resultado, tá? Eu vou te explicar melhor como, tá? O fato parece simples mas não é fácil, tá? É preciso que você tenha... Primeiro você consiga identificar, né? Se na tua família, se você acha que nessa família da qual você vem, a estrutura era minimamente organizada, né? No sentido do espaço do casal ser preservado, reservado, no sentido da hierarquia ser respeitada, dos filhos estarem numa posição abaixo dos pais e com o espaço também delimitado, né? Eu vou contar aqui alguns casos, eu acho que com isso vocês vão conseguir realizar melhor. Isa, bem-vinda! Vocês vão conseguir realizar melhor um pouco mais a importância dessa estrutura familiar, né? Quando eu começar a contar aqui algumas situações que são muito comuns, sabe? De acontecerem, que a gente vê muito. O fato é que quando esse espaço dos subsistemas não é preservado, quando a hierarquia não é preservada, quando, por exemplo, um filho sai do seu papel de filho e começa a assumir o papel de um dos pais, ou seja, um papel parental, isso pode causar muita dor. Pode causar uma sensação de exclusão, pode causar muito peso, pode causar cansaço, estresse, raiva. E tem pessoas hoje, adultas, que estão vivendo nesse modo de cansaço, estresse, raiva, reatividade, sentimento de exclusão, exatamente pelo papel que ocupam na família de origem e que ainda não foi trabalhado, tá? Então, estar fora do seu lugar causa a maioria dos problemas emocionais. É muito louco, né? Porque é simples, mas não é fácil. Então, causa esse cansaço extremo e pode impossibilitar suas relações atuais hoje. Podem estar realmente se tornando um entrave no seu casamento, no seu relacionamento com seus filhos ou com o seu chefe, entendeu? Então, eu vou te dizer aqui algumas situações comuns que acontecem para vocês entenderem essa questão de estrutura e hierarquia, tá? Como deve ser preservado. Então, por exemplo, foi iniciada e inaugurada a família, chegou o primeiro filho. Com a chegada desse primeiro filho, a mãe que está mergulhada em hormônios e em ocitocina e em um amor visceral por esse filho, né? E também empenhada numa função maternal aí muito forte de alimentar a criança, amamentar, enfim. A tendência é essa criança se vincular muito rapidamente à mãe, né? E isso não há problema nisso, né? Desde que isso vá se transformando à medida que a vida vai caminhando, né? Então, assim, um filho recém-nascido dependente exclusivamente da mãe, que ainda mama no peito, tá totalmente aliançado a ela, e com isso o pai ficar um pouco de fora, é normal. O problema é isso enrijecer. E aí esse filho vai crescendo e ele vai precisando ter mais autonomia na sua vida, crescendo, avançando nas suas etapas de vida, só que, na verdade, ele ainda cumpre uma função muito forte na vida da mãe, aliançado a essa mãe. E o pai continua excluído. Aí sim se torna um problema. Só que isso é muito mais comum do que vocês imaginam. Muito. Assim, é impressionante. Principalmente assim, quando o primeiro filho é um filho homem, a tendência é muito forte dessa mãe se vincular a esse menino e tirar o pai de cena. E o pai se excluir também.
se você for observar, né, quando a gente recebe as pessoas, você vai sondando, vai fazendo aquela imersão na família, e entrevistando, etc., você percebe que provavelmente essa mãe já podia ser hipervinculada ao próprio pai dela, então já é uma questão geracional mesmo. E aí acontece que esse filho fica nesse lugar, né, de uma aliança fechada com a mãe e o pai fica de fora. E às vezes esse casamento ele não caminha, não avança, não acontece, né, não se mantém, o casal não se mantém junto, acaba havendo ou um divórcio, ou uma separação, ou até o marido morre, enfim. E esse filho fica ocupando um lugar na vida da mãe que não é um lugar saudável, um lugar além do lugar de filho, entendeu? E essa semana eu até postei um vídeo muito interessante a esse respeito. Não sei se vocês viram um vídeo de um filho hiper vinculado com a mãe e que é uma animação, é muito legal. E é um filho que você percebe nitidamente ali ao longo da história o quanto que ele vai deixando de viver sua própria história, sua vida, seus interesses para atender essa necessidade emocional da mãe, de estar ali ao lado dela. Então ele deixa de ocupar a posição de filho e ele emocionalmente fica como marido, né? Então isso é um clássico, acontece muito, 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 muito. E às vezes esse casal também nem se separa, ele continua junto e o casamento fica ali muito mal resolvido, muito aos trancos e barrancos, e esse filho fica não só ocupando um espaço fundamental, né, estratégico na vida da mãe, emocionalmente falando, como também ele se sente ali na obrigação de sustentar a relação. Também é outro viés, né? Porque muitas vezes, é por isso que eu sempre falo da importância do casal, né, gente? O casal é fundamental na família exatamente por isso. Porque se o casal está, sim, dificultará esse filho de se relacionar futuramente, claro, sem dúvida, né? Então, assim, eu falo sempre da importância desse casal, né? O casal é fundamental na família exatamente por isso, porque se esse casal vai bem, se esse é um casal que está investindo em si mesmo, um casal que vive de forma feliz, né? Que eles se atendem emocionalmente, se entendem, eles vivem em acordo, eles estão realmente respeitando o lugar deles na hierarquia da família, os filhos, eles se sentem no lugar de filhos. Né? Quando o casal está bem ajustado e ele está no lugar certo, ele está em acordo, ele está ali fechadão e ele vive bem, e ele é feliz. Realmente, assim, os filhos ficam sem alternativa de ser. Eles não podem ser outra coisa senão filhos. Eles ficam realmente no lugar deles, né? Então é muito importante isso, gente. Isso é tão importante, tão. Então, por exemplo, eu me lembro de um rapaz que eu atendi. E que ele tinha, na verdade eu atendi o casal, só que eu cheguei a atender os dois individualmente e ele também. Ele tinha um problema muito sério de ciúme, muito ciúme da esposa. E eles até viviam bem, assim, em certo ponto, porque assim, eles tinham uma vida sexual boa, eles tinham atração, admiração um pelo outro, mas eles tinham esse tal desse fantasma do ciúme que perseguia a relação. Então ele vivia sempre inseguro em relação a ela. E ela nunca se sentia bem na relação por ele estar sempre achando que ela fazia algo que ela não fazia, né? Porque de fato não fazia. E aí, trabalhando com ele, né? Eu fui entendendo esse ciúme como muito mais um mecanismo dele de um possível escape da relação. Porque ele tinha um comprometimento emocional enorme em relação à própria mãe dele. Porque a mãe dele criou ele sozinha, o marido abandonou logo que ele nasceu, então cresceu ele com essa mãe que foi pai e mãe. Então ele tinha uma dívida emocional muito grande em relação a ela trabalhou muito a vida inteira para sustentar e dar o melhor para ele. Eles tinham uma relação de muito amigos, né? Que ultrapassava a questão mãe e filho. Então, quando eu fui entender mais a história pessoal desse rapaz, eu percebi que, assim, ele estava absolutamente comprometido emocionalmente com a mãe, né? Então, hoje, ele usava desse ciúme com a esposa que ele gostava como um artifício para sempre ter uma possibilidade de escape dessa relação que ameaçava
a relação dele com a mãe. É muito interessante. Mas é um mecanismo muito doido e real e possível que algumas pessoas fazem, sabe? Então, aí eu comecei a trabalhar com ele individualmente, essa questão da flexibilização do vínculo dele com a mãe, né? Dele fazer uma despedida da mãe no sentido de ocupar esse lugar que não é dele, de parceiro de vida, de marido, né? De melhor amigo. Isso não cabe a um filho. Então, assim, ele começou a flexibilizar essa posição dele na vida da mãe. Ele fez um movimento de honra à mãe, como mãe, e começou a dar mais limites a ela, né, na vida prática, inclusive da família atual dele, porque era uma mãe muito invasiva, que entrava na casa dele, que dava opinião sobre como a esposa dele deveria agir. Olha como é que a coisa não tinha ordem, estrutura e hierarquia respeitados. E isso, obviamente, influenciava no relacionamento desse casal hoje. Esse casal chegou para separar. E foi um daqueles casos que eu pedi 3 meses e a gente conseguiu reverter. Olhando o quê? Os sistemas originais de cada um. Entendeu? Então, assim, esse ciúme desse cara era um mecanismo dele de uma possível justificativa para ele poder deixar aquela relação. Que era uma relação que ele se sentia traindo a própria mãe, a quem ele percebia que tinha uma dívida emocional muito grande. E aí eu quero linkar com uma outra história de uma pessoa que me procurou essa semana, uma mulher. Ela me procurou muito insatisfeita, dizendo que estava muito chateada com o filho, porque o filho dela, porque ela criou esse filho sozinha, olha aí. Ela criou esse filho sozinha e esse filho hoje em dia estava, segundo ela, palavras dela, dando as costas para ela. E ela estava se sentindo traída, ela estava se sentindo desvalorizada, ela estava se sentindo diminuída por esse filho não estar atendendo a uma expectativa e uma necessidade que ela esboça hoje, pessoalmente falando. Só que o filho dela é adulto, né? É um menino que já está com perto de 21 anos. Então, assim, eu falei para ela o seguinte, olha só, você me desculpe, mas o seu filho não te deve nada. Na verdade, eu acho que você precisa cuidar da sua vida hoje e fazer por você o que você precisa e procurar atender essas suas necessidades que você tem aí e está projetando sobre a vida dele. Porque existe algo muito importante, eu falei numa das lives desses dias, que é o seguinte, a relação pais e filhos é uma relação caracterizada por desequilíbrio. E isso é muito importante de entender, porque muitas vezes, quando o casamento é disfuncional e quando há uma aliança entre um dos pais e um filho, pode ser que lá na frente esse pai vá cobrar emocionalmente um retorno desse filho. E não libere esse filho para ir, para avançar, para viver a sua própria vida. E é o que essa mulher está fazendo. Ela está questionando, dizendo que o filho dela está virando as costas para ela. Só que peraí. Aí ela, eu fiz de tudo por ele a minha vida inteira. Peraí. Você como mãe, os pais sempre se doam mais aos filhos do que recebem em troca. Não é justo, não é esperado, emocionalmente falando, não é razoável você esperar que os seus filhos devolvam para você na mesma medida. O relacionamento pais e filhos não é para ser equilibrado. É por isso que os pais precisam investir em si mesmos, precisam se observar, estar muito atentos a si mesmos. É por isso que o respeito à estrutura familiar é muito importante, à hierarquia. É por isso que eu sempre falo que o casal é a prioridade na estrutura familiar, porque se o casal vai bem, se o casal está em acordo, se o casal vive feliz, se o casal está fechado, os filhos naturalmente ficam no lugar deles e existe menos essa possibilidade que a Tati colocou aqui de triangulação e de haver uma aliança entre um dos pais e um filho, excluindo o outro pai. Entendeu? Então, assim, quando essa mulher me trouxe essa insatisfação em relação ao filho dela, eu falei, olha só, você me desculpe, mas pensa se na verdade cabe a esse filho te retribuir tudo que você fez por ele hoje. Não faz sentido, sabe? Você precisa fazer por você o que você precisa hoje. Porque muitas vezes, inclusive, tem pai e mãe que cobram dos filhos aquilo que não receberam dos próprios pais. E isso eu vou falar aqui, que é um outro caso clássico. O clássico caso de mães que não tiveram mães, ou seja,
Pode até ter a mãe viva, mas não houve maternagem. Você não se sentiu amada pela sua mãe, você não se sentiu acolhida pela sua mãe não deu conta de ser sua mãe, emocionalmente falando, tá? Então, quando essa mulher que não foi cuidada pela mãe tem uma filha, provavelmente ela não vai conseguir maternar também. E aí ela vai repetir um padrão de mostrar essa lacuna, essa vulnerabilidade para a filha e a filha passa a cuidar dela. E ela cuida da mãe. Isso é um outro caso clássico também. Então, assim, essa é a nossa responsabilidade como pais. Precisamos cuidar de nós emocionalmente. É importantíssimo que a gente faça investimentos nas nossas emoções, sabe? Importantíssimo que o casal esteja em absoluto acordo, porque senão acaba que essa estrutura fica comprometida e isso gera um peso e uma dívida impagável para os filhos. E eles podem até comprometer a vida deles e as realizações deles para atender a necessidade desses pais, né? Que é o caso desse rapaz que estava quase se separando por um ciúme doentio de algo que não acontecia. Não existia essa traição que ele tanto queria. Não existia esse amante que ele tanto achava. Não tem. Entendeu? Mas ele estava tão comprometido com a história familiar dele, com a mãe, que ele criou essa fantasia e estava vivendo em função disso. Só que, graças a Deus, a gente conseguiu reverter, ele conseguiu observar essa relação com a mãe, fazer as flexibilizações lá devidas nessa relação com a mãe, dar mais limites a essa mãe, colocar ela no lugar dela, né? Porque, às vezes, também os avós, eles entram muito porque você dá espaço. E o papel dos avós não é entrar na sua casa deliberadamente e dar opiniões e dizer como tem que ser feito. Não. Avós têm outra função. Entendeu? Eles devem participar da vida dos netos, eles podem estar inseridos, eles são muito importantes, mas é preciso que o casal central dê o limite para a atuação desses avós, né? Então, essa questão de quebra de hierarquia é muito forte, gente, é muito forte. Pode prender mesmo, tá? Quase prendeu a vida desse menino, nessa mãe. Menino porque, assim, é um rapaz de 30 e poucos anos que quase estava separando, abrindo mão da família dele, de uma mulher com uma filha, por causa desse comprometimento emocional que ele tinha com a mãe, né? E tem outros casos que eu acompanhei esse ano que passou agora, 2019, eu atendi muitos jovens. E é impressionante como esses jovens todos que eu atendia, eu não tiro um, todos ocupavam funções parentais nas suas famílias, ou seja, todos tinham hiperresponsabilidade, mais do que deviam, ou por cuidar de um pai ou de uma mãe, separados ou divorciados, ou com um dos dois mortos. Então, o pai morreu, normalmente o filho mais velho do casal fica muito comprometido com essa mulher, a mãe, que ficou viúva. Isso é muito comum. Ou o pai separou e esse filho fica bem comprometido com essa mulher. E, às vezes, até muito comprometido em relação aos filhos, aos irmãos. Se torna um pai emocional dos irmãos. E como é que essa pessoa que tem um comprometimento nesse nível emocional, seja com a mãe, seja com os irmãos, tem liberação para viver uma relação saudável hoje? Um namoro que pode vir a ser um casamento, né? Provavelmente essa pessoa vai encontrar só outras pessoas impossibilitadas emocionalmente também de se relacionar e construir algo, né? Ou ele pode até chegar a casar, mas isso se tornar um problema lá no momento do casamento. Pode haver uma sabotagem, um boicote, uma traição. Às vezes o cara trai, literalmente ele é infiel à mulher, exatamente porque ele não dá conta de ficar casado. Então ele cria um mecanismo de provar para ele, para a relação, que não dá certo. E aí dá um jeito da mulher descobrir, né, que é muito louco isso, fica ali, deixa o celular, aquelas coisas. E se você for ver, ele já tem esse lugar ocupado, exatamente. Já existe alguém na vida dele. Né? Inclusive tem algumas teorias que eu gosto da sistêmica que falam que são duras, tá? Mas eu acredito nisso. Que a infidelidade, na verdade, é um sinal de que não há casamento emocional.
é um sinal, tá? Você vai observar e vai ver o contexto que aquele casal ali está inserido, você vai analisar as histórias das famílias de origem, mas, em geral, a infidelidade pode apontar para um comprometimento emocional dos cônjuges, dos dois, com as famílias de origem. Por que dos dois? Porque quem não está traindo está propiciando um terreno, porque a gente entende que a relação é feita pelos dois. Então, 50% de responsabilidade é de um, 50% é do outro. Mesmo que aquele que foi a vítima da traição contribuiu para ela acontecer. Esse é o olhar sistêmico, tá, gente? Às vezes é duro, mas eu acho que é um olhar muito, muito real, né? Se você for olhar lá na ponta e analisar, costuma fazer bastante sentido. Então, assim, pode ser que hoje... Qual é o intuito dessa live, gente? É você avaliar até que ponto você ainda cumpre uma função essencial na vida dos seus pais ou irmãos da sua família de origem. E até que ponto isso pode estar te impedindo hoje de ser íntegro, inteiro nos seus relacionamentos atuais. Entendeu? Eu quero ler um trecho de um livro que é fantástico, que é esse aqui, O Poder da Família, maravilhoso. Olha só como é interessante. Esse livro analisa o caso de um casal e o livro todo discorre em torno disso. Mas ele diz aqui um parágrafo que eu queria falar, que tem tudo a ver com o que a gente está tratando hoje. Ele fala assim, ó, tem a ver com o que a gente tratou ontem também. Descubra os padrões de relacionamento, mesmo aqueles que não são aparentes. Depois, mude a sua parte, e assim o sistema vai mudar. Lembre-se dos dois benefícios. Quanto mais resolvemos conflitos com os nossos pais, menos seremos apanhados repetindo esses padrões defensivos e reativos com os nossos cônjuges e teremos o prazer de nos relacionar bem com os nossos pais. Quanto melhor e mais próxima a nossa relação com eles, menor será a tendência de transformar o nosso casamento em casulo de proteção. Tentar satisfazer todas as necessidades num relacionamento é colocar pressão emocional demais nele. Ou seja, você vem para o seu casamento com uma pressão enorme, né? Porque você ainda ocupa lugares estratégicos nessa história familiar. E você não dá conta de atender lá e atender cá. Existe uma questão de energia mesmo. Você está comprometido, sua energia está comprometida na história familiar. Então, até que ponto isso hoje não está prejudicando seus relacionamentos atuais? Tá? Algumas crises conjugais derivam disso aí. De um dos dois ainda está ocupado demais com a história familiar. Demais com o pai ou com a mãe, ou com irmãos, ou com avós, enfim. Então, a reflexão é... Qual é o problema? Primeira pergunta, qual é o meu problema hoje, né, no meu relacionamento familiar? Qual é o meu problema hoje no meu casamento? A gente precisa fazer perguntas, né, gente? Porque as perguntas nos ajudam a chegar às respostas. Então, qual é o seu problema hoje? Qual é o teto que você está batendo? Qual é o nó que você vira e mexe, você se vê nele? Você esbarra nele, você bate aí. Pensa sobre isso. Agora pensa se você ocupa um lugar estratégico ainda, essencial na vida dos seus pais. Ou de um dos pais que esteja vivo. Ou de avós. Ou de irmãos. Pensa aí um pouquinho. Se você acha que ocupa essa posição estratégica. E é muito interessante, porque quanto maior a vulnerabilidade dos pais, ou seja, quanto maior mas a vulnerabilidade no sentido negativo da coisa. Eu até gosto de vulnerabilidade, eu acho que ela é essencial para relacionamentos saudáveis e inteiros. Mas agora eu estou falando assim, quanto maior a fraqueza dos seus pais, quanto mais você sentiu eles inaptos para a vida, quanto mais você sentiu eles frágeis emocionalmente, quanto mais você sentiu eles com as suas lacunas não resolvidas, sabe? Mais os filhos se sentem na obrigação de atendê-los. Entendeu? Eu, por exemplo, me lembro perfeitamente do meu pai quando vivo, assim, ele era um homem muito bom, de um coração bom, íntegro, de valores, reto,
Mas, assim, um cara com questões emocionais muito fortes da história dele familiar, né? Então eu me lembro de eu sentir, captar perfeitamente, né, os sinais da coisa emocionalmente falando e a fragilidade dele emocional. Sabe, o quanto que ele, como tendo sido o primeiro filho né, da família dele, o mais velho dos irmãos, aquele hiperresponsável, perfeccionista que se dava bem em tudo e cuidou dos irmãos, que ficou ocupando muitos anos o papel de emocional de marido na vida da mãe, que carregava um peso muito grande. Eu percebi isso nitidamente nele. E eu queria, é muito louco, porque eu me vinculei muito ao meu pai também. A gente tem a tendência de querer ajudar, de querer amenizar a dor dos nossos pais. A gente tem a tendência de querer fazer alguma coisa por eles, né? Por amor, por lealdade, enfim, intuitivamente a gente quer atendê-los. Só que com isso a gente pode acabar entrando num lugar que, se enrijecer, pode ficar muito perigoso para nós. Entendeu? Então eu sentia muito isso. Aí depois meu pai morreu aos 17 anos, quando eu tinha 17 anos. E aí a minha mãe também passou uma fase que eu senti ela muito fragilizada. E foi uma coisa muito interessante, porque eu também comecei a ocupar ali na vida dela um papel muito disfuncional. E quando eu percebi isso, eu fui buscar ajuda emocional, eu logo fiz um movimento para poder sair dali, voltar para o lugar de filha, e aí eu comecei a caminhar com algumas coisas na minha vida. Mas é muito importante você observar isso, principalmente se os pais viveram um mau casamento, né? Principalmente se os pais separaram ou se um dos dois morreu, né? Porque o que acontece é que a família tem uma tendência de colocar alguém num lugar vazio. É difícil o lugar ficar vazio, né? Então, se sai um pai de casa, se abandona a família, morre ou divorcia, é uma tendência natural alguém querer ocupar aquele lugar. E às vezes a mulher está tão fragilizada que ela, por exemplo, abre espaço para esse filho entrar mais do que deve, até fisicamente falando. Então esse filho dorme com ela na cama de casal, sabe? Ela começa a conversar com esse filho sobre coisas que não competem à criança, começa a fazer do filho o confidente dela. Entendeu? Então isso é muito importante da gente estar muito atenta, gente. Muito mesmo. Por exemplo, os seus filhos não podem ser seus melhores amigos. Jamais. Eu vejo muitas mães confidenciando coisas para filhos. Não pode, não dá, gente. Os filhos podem até confidenciar com os pais. Apesar de que eu acho que eles precisam ter o espaço deles, no sentido de ter amizades, de ter troca com coiguais, tá? É muito importante. Agora, é até aceitável um filho que se abre com os pais, enfim, faz deles confidentes. Agora, pais que fazem dos filhos confidentes é completamente disfuncional. Eu me lembro de viver isso uma época da minha vida, na adolescência, e foi pesadíssimo para mim, porque foi uma fase que o casamento dos meus pais estava muito ruim. Né, antes dele morrer, assim, foi uma fase bem difícil para nossa família. E eu, como radar, né, sempre fui muito sensível, então sempre captei muito, acabei ficando muito nesse lugar de responsável, de salvadora do casamento deles. Então eu ficava no meio, tentando ajudar, escutava um, escutava outro, sabe? Absolutamente disfuncional. Eu perdi a minha adolescência assim, né? Ocupada com questões que não são minhas. Eu me lembro perfeitamente disso, assim, tanto que eu fazia da casa de algumas amigas minhas, irmãs, aquela casa onde eu ia me alimentar e receber, né, emocionalmente falando. Eram casas um pouco mais estruturadas que a minha naquele momento, então eu ia lá beber um pouquinho daquela fonte, porque na minha eu estava ocupada demais cuidando daquela situação dramática que a gente estava vivendo, né? Então, assim, e hoje quando eu recebo jovens, quando eu percebo que eles são confidentes dos pais, que eles estão ocupando esse lugar excessivo na família, a primeira coisa que eu falo para eles é, olha só, começa a delimitar o seu espaço na sua família. Você é filho. Então, com todo o amor, quando a sua mãe vier falar mal do seu pai para você, ou quando ela vier confidenciar para você coisas da intimidade dela, fala para ela assim, mãe, eu te amo, mas assim, eu não posso te ajudar, procura alguém do seu tamanho,
Eu sempre oriento os jovens a fazerem isso. Porque se eles se posicionam dessa maneira, a princípio pode até rolar uma resistência da mãe, do pai, né? Porque mexe naquele modelo que está funcionando ali. Mas o fato é que os pais tendem a querer o melhor para os filhos, né? E às vezes o que eles estão fazendo, eles não têm a menor noção do quanto está sendo nocivo para aquele filho. Agora, se o filho já se posiciona e se coloca de uma outra maneira e faz uma devolutiva dessa em amor, a tendência é que os pais também, opa, realmente, eu tô indo além. Então, assim, até que ponto hoje você não é confidente da sua mãe? Ou do seu pai, né? Até que ponto hoje você não é responsável pelos seus irmãos? Você não se sente absolutamente responsável por eles? Se você não fizer, quem vai fazer? Então, é preciso que você observe isso com amor, né? Não estou botando... não estou aqui para botar nenhum tipo de peso, no sentido de tá tudo errado na nossa família. Não, gente, toda família tem problema. A minha tem problema, a sua tem problema, todas têm problemas. A questão é que quanto mais consciente você se torna, mais você pode se posicionar de uma maneira mais saudável e com isso colocar limites mais saudáveis nessas relações e fazer com que a coisa seja mais funcional. Entendeu? Então, assim, você ser a melhor amiga dos seus pais não é legal. Não é legal. Principalmente se eles vêm depositar sobre você insatisfações mútuas quanto ao relacionamento deles. Nossa, isso é terrível. E às vezes isso ocorre até num nível tão doente que pode rolar até alienação parental, né? Que hoje em dia é crime. É muito sério isso, porque é um abuso. É um abuso moral, né? Os filhos não têm competência para resolver questões relacionais do casamento dos pais. Isso não é razoável. Então você, por exemplo, filhos de pais separados que vivem essa guerra, né, contínua, pós-separação, e que brigam através dos filhos. Muitas vezes os filhos ficam se tornando pombo-correio. Ele vai para casa do pai e leva um recado, vai para casa da mãe e traz outro. Sabe? Então, assim, isso é muito danoso. O casal pode até identificar que não quer mais ficar junto, que a relação não dá mais, que vai haver o divórcio, ok. Né? Como a gente falou no sábado com o Dr. Gevaer, há divórcios e divórcios. É melhor... existem... Ele fala uma frase muito interessante. Às vezes é pior do que um casamento fracassado, é um divórcio fracassado. Então, assim... se você realmente acha que chegou o fim da linha, não dá mais, ok. Né? Existem casos que realmente não dá mais. Agora, tente fazer isso de uma maneira mais madura possível, sabe? Separando as estações e colocando hierarquia e limite nessas relações. Né? Você pode se separar, você pode conduzir o seu divórcio, mas você continua sendo a mãe dos filhos e ele o pai. Né? Então, vocês vão ter que continuar mantendo um nível de relacionamento razoável para poder tomar decisões em relação a esses filhos. Né? Então, esses conceitos valem, inclusive, para casais separados. Né? A Tati falou alguma coisa aqui a esse respeito de... os filhos devem ver os pais como pais e não marido e mulher, é verdade. Vivi isso com a minha mãe também, um horror. É verdade, Meg. Meu pai não era morto, mas era ausente dentro de casa. Então fui atrás de um marido pai. Claro, isso acontece muito com mulheres que casam com homens muito mais velhos. É interessante, né? Elas vão buscar ali essa segurança do pai, essa presença, né? É muito interessante. A Tati tinha falado aqui alguma coisa sobre recasamento. E esse é um tema interessante também da gente tratar. Acho que eu vou trazer isso para uma outra live, gente. A gente falar de famílias, de recasamentos, né? Famílias, como é que chama? Tem um nome isso técnico. Eu esqueci, mas depois eu lembro. Mas dessas famílias novas, né, atuais, hoje em dia existe muito isso. Novos casamentos de filhos, de homens e mulheres que já têm filhos, às vezes filhos de outras duas relações, enfim, acontece. Só que assim, os conceitos mínimos, básicos de ordem e hierarquia não mudam. Né? Os pais continuam sendo pais. E a hierarquia deve continuar existindo, mesmo que o casal não viva junto. Né? E os pais são a prioridade... A definição do que deve acontecer, da ordem na vida dos filhos, continua sendo dos pais, mesmo que haja padrasto ou madrasta, são figuras secundárias, em geral, né?
O acordo a respeito da vida dos filhos deve continuar vindo do pai e da mãe, juntos. E o acordo libera muitos filhos. Porque às vezes vocês chegam à conclusão de que vocês não querem mais viver juntos e tudo bem. Agora vocês precisam ter acordo em relação àquilo que diz respeito à vida dos seus filhos, né? Então, se vocês têm algumas dissonâncias, têm algumas opiniões diferentes e tal, resolvam isso num ambiente separado dos filhos, né? Liga um para o outro, conversa com maturidade, chega a um acordo, para que os filhos percebam que há um mínimo de entendimento entre vocês a respeito deles, né? Que vão ser filhos e vão continuar sendo, isso não muda. Então, gente, acho que é isso. Falei pra caramba hoje. Queria ver se vocês têm alguma dúvida. Esse assunto é muito importante. Eu quero dizer para vocês que eu estou preparando um grupo de apoio para mulheres que estejam vivendo questões relacionais hoje, familiares, com marido ou filhos. Então, vai ser um grupo de apoio com caráter de desafio, porque vai ter tarefas diárias. Enfim, eu estou organizando para poder divulgar por aqui. Tá? Olha aí a Tati, honrar quem veio antes. Inclusive a primeira mulher, mãe das filhas, isso. Exatamente. Essa questão de honra é muito interessante, né? Porque alguns filhos ficam presos exatamente nisso, achando que honrar é cuidar dos pais, no sentido emocional, ou atender às necessidades deles que eles não foram capazes de atender. E não tem nada a ver. Honrar, muito pelo contrário, né? É você ir um pouco além, fazer um pouco melhor de tudo aquilo que você recebeu, você vai um pouco mais. E não você se responsabiliza emocionalmente pelos seus pais, e não você entra no lugar de marido ou de esposa para poder suprir uma lacuna que eles tenham, né? E não você se torna mãe da sua mãe, né? Porque você percebe uma vulnerabilidade tão grande nela, porque a mãe dela não foi capaz de maternar ela, né? Eu percebo isso claramente também na minha família. Uma questão assim de geracional de mães e filhas, que eu já quebrei na minha geração. Mas isso acontece muito. Às vezes a minha avó, por exemplo, teve a minha mãe muito novinha. Ela tinha 18 anos, era uma adolescente, ela não estava pronta emocionalmente para aquilo. E ela não conseguiu. Eu percebo que ela é muito amorosa, ela é maravilhosa, ela é apaixonante. Mas a minha mãe interpretou ali algumas lacunas emocionais, de cuidado maternal, né? E a minha mãe acabou se tornando, então, a mãe da minha avó. E eu vejo ela cuidando literalmente da mãe, né? E eu fiquei nesse lugar um tempo também, meio que cuidando da minha mãe. Principalmente depois que meu pai morreu, eu meio que quis entrar nesse lugar. Quando eu percebi, eu logo saí para poder trilhar a minha história. E hoje eu consigo entender que eu não preciso honrar minha mãe cuidando da vida dela, daquilo que não compete a mim. Mas eu posso honrar minha mãe sendo gentil, reconhecendo o valor que ela tem na minha vida, fazendo do meu limão a limonada, né? Entendendo que tudo isso que eu vivi, todas as faltas, os excessos, as dificuldades que toda a família tem, né? Hoje são ferramentas para eu poder crescer, para eu avançar, para eu cumprir meu propósito, para eu ser melhor, né? Então isso é honrar, não ficar ali presa, responsável por ela, por atendê-la emocionalmente, por cuidar da vida dela, por ser a conselheira e a confidente dela. Isso é disfuncional, isso é errado, né? Olha, a Isa, aprendi que os meus pais são maiores do que eu. Eu não sou babá dos seus pais. Ótimo, isso, maravilhoso. Quando você sentir que o teu pai e a tua mãe vêm para você com uma demanda que você percebe que não cabe a um filho, você devolve, mas devolve em amor, tá? Fala assim, mãe, infelizmente eu não vou poder te ajudar. Sabe? Procura alguém. Cadê aquela sua amiga? Sabe? O que você acha de procurar uma terapia? Sabe? Mãe, vai te fazer bem. Sai desse lugar. Não cabe a você. Essa quebra de hierarquia gera muita dor e muito peso e pode te impedir de realizar os seus sonhos hoje. A sua vida, o seu propósito, o motivo pelo qual você existe, né? Você não está aqui só por acaso. Você tem um propósito nessa terra. E às vezes você não está nem olhando para isso. Você está tão ocupada com a história de vida dos seus pais, dos seus irmãos, enfim, que você não dá conta nem de cuidar de você. Olha aí, isso tem muito a ver com o seu lugar dentro da família. Exatamente, Fernanda. Você sabe quem é você no seu ambiente familiar. Sim, exatamente. Eu, por exemplo, eu tinha a função de salvar o casamento dos meus pais. Então, o que eu fiz?
Eu tinha essa missão, tá? E eu fiquei ocupada disso anos e anos da minha vida. O que que eu fiz, gente, quando eu identifiquei isso terapeuticamente falando? Eu devolvi o casamento para eles, devolvi a história para eles, aceitei, entendi que eles foram o que puderam, conseguiram, deram o melhor deles, e eu fiz o quê? Transferi minha missão para cuidar de outros casais. Hoje isso virou, então, uma profissão na minha vida. Entendeu? Eu salvo casamentos, mas não dos meus pais. Eu salvo cobrando por isso, entendeu? O que é muito digno, né? Porque é um trabalho de muito valor. Mas a questão é que você nunca vai, de fato, também sair completamente da sua missão. O que você tem que fazer é negociar com essa missão. Ela não pode mandar em você. Você que vai mandar nela, entendeu? Então você precisa flexibilizar a tua posição nessa sua família de origem. E olha que você é a caçula. Sim, eu sou a caçula, Tati, mas de 2 irmãos homens, né? Que homem já tem um caráter de ser um pouco mais para fora, de não se ligar tanto aos problemas familiares. Então, como eu era a caçula, com esse perfil muito sensível, era super vinculada ao meu pai. Acabou que eu fiquei nesse lugar de ser a salvadora. E, na minha opinião, também eu já cheguei numa fase do casamento deles que estava em pleno declínio. Então eu meio que vim pra... Sabe quando vem mais um filho para dar um respiro para a relação? Eu percebo que foi isso. Então eu fiquei nesse lugar muitos anos. Gente, vocês não têm noção do quanto que eu trabalhei por isso, que eu sofri por isso na minha infância, na minha adolescência. Eu gastei muito tempo e energia que eu podia ter gasto em brincar, em fazer coisas próprias da idade de uma criança, de um adolescente, cuidando da vida dele, gente. Tá preocupada, ansiosa. Eu tinha muito medo de dormir. Gente, vou falar uma coisa aqui pra vocês, tá? Senta aí pra você escutar essa. Eu era tanto a salvadora, aquela que queria salvar o casamento dos meus pais. Sabe o que eu fazia? Eu ia para debaixo da cama deles de noite. A cama era vazada embaixo. A minha mãe era muito durona, não deixava eu dormir na cama deles de jeito nenhum. Sabe o que eu fazia? Eu acordava de noite morrendo de medo. O medo, obviamente, da instabilidade que aquele sistema estava transmitindo. Eu ia para debaixo da cama, eu dormia no chão. No chão. Pense nisso. Então, assim, foram anos e anos nessa função, gente. Anos e anos. Até que, graças a Deus, depois de muito trabalho terapêutico, muito exercício, muitas devoluções, eu consegui flexibilizar e negociar com essa missão. Hoje eu cuido de outros casais, já entreguei a vida dos meus pais para eles. E hoje é o que a Tati botou aqui. Eu transformei a minha maior dor na minha maior força, na minha fonte. Hoje, essas feridas, elas não somente estão tratadas, curadas, cicatrizadas na minha vida, como elas transbordam para a vida dos outros. Né? Tem tudo a ver com a minha existência nessa terra. Por isso que quando eu cuido de pessoas, eu sempre levo elas a entenderem que essa história é rica demais. Não é uma história só que gera dor, que gera frustração, sabe? Mas é uma história que faz de você quem você é hoje. E você é fruto de tudo isso que aconteceu. Olha que beleza, olha que coisa linda. Então, assim, não há culpados. Não tem culpados. Meu pai não foi culpado, minha mãe não foi culpada. Ninguém é culpado. Todos são responsáveis. Todos tiveram a sua atuação, fizeram o que conseguiram e tudo bem. E quando eu consigo me libertar dessa forma, eu consigo também ser inteira na minha casa hoje. E ser casal com meu marido. Nós somos um casal, nós temos acordo. Nós, obviamente, brigamos, né? Porque não existe essa ilusão de que casais felizes não brigam. Desiste disso, isso aí é conto da carochinha. A questão é a qualidade das brigas que vocês têm. As brigas de vocês têm que ser construtivas, têm que fazer vocês crescerem, avançarem, melhorarem, mudarem. É esse o ponto. Não é não brigar. Não é ser aquele casal que, meu Deus, a gente está junto há 30 anos e nunca brigamos. A primeira briga separa. Porque não tem resiliência nenhuma a relação. Não foi trabalhada, não foi elaborada, não foi desenvolvida. Entendeu? Então, assim, não se iluda que um bom casamento é um casamento que não tem briga. Não é isso. Tá? A questão é a construção que você faz em cima das brigas que você tem com seu maridão, tá? Então, assim, eu hoje posso ser um casal verdadeiramente com o Fernando, eu posso ter essa estrutura familiar que eu tenho hoje, uma família funcional, perfeita jamais, gente, não existe. Família perfeita deve ser um saco. Mas a minha família é uma família funcional e eu acredito que isso vai reverberar não somente na vida dos meus filhos, João e Mariana, como também dos meus netos, das futuras gerações. Eu acho que a coisa
tende a ficar cada vez melhor, porque você vai desmobilizando o sistema, né? Você vai tirando responsabilidades que não cabem aos filhos, você vai lapidando aquilo ali, porque à medida que você está ali comprometido com a vida dos seus pais, nesse grau, que você está com essa responsabilidade tão grande de atender emocionalmente sua mãe, de suprir emocionalmente seu pai, você não consegue ser vista. Então você fica com uma questão muito séria de aceitação, de valorização, de autoconfiança, porque assim, as suas necessidades não são atendidas naquelas etapas. Porque os pais não estão dando conta nem deles, quanto mais de atender você. E você também não se vê para poder olhar para eles, e a vida vai passando e você vai ficando ali se mutilando emocionalmente, né? Então depois você precisa se recompor para você poder amadurecer, se desenvolver, viver o que você tem para viver nessa terra. Né? Então, assim, é muito sério isso. Tem que fazer um trabalho terapêutico, isso leva tempo, é um processo, as coisas não mudam do dia para a noite. Tá? Eu estou falando aqui de 17 anos de trabalho, tá, gente? Na minha vida. 17 anos desde que eu comecei a mudar o rumo da prosa. Fernandinha, você precisou dessa liberação da sua mãe para casar? Sim, Fernanda. Aconteceu algo interessante na minha vida, que eu saí de casa fugida, né? Eu saí reativamente, fui morar em Londres, fiquei 1 ano em Londres, quando eu me formei na faculdade, e eu literalmente vazei dos problemas, sabe? E aí, exatamente, nos anulamos como seres individuais, isso. E aí, depois você vai cobrar isso de alguém, se você não se der. Se você não se tratar, você vai cobrar provavelmente dos filhos. Aí eles vão ficar nessa função aí na sua vida, e aí, o dia que eles quiserem ir embora para construir a história deles, você vai cobrar deles. Olha, mas eu fiz tanto por vocês. Oi? Você como mãe tinha que fazer mesmo, né? Ou então escolhesse não ter filhos, né? Vamos combinar aqui? E tem essa questão de que a troca dos pais com os filhos jamais será igual, não deve ser igual. A troca conjugal, sim. Essa é uma troca que deve ter equilíbrio. Equilíbrio como? No dar e receber. Agora, a troca com os filhos não é igual. Os pais sempre vão dar mais. Sempre vão dar mais. E não devem cobrar. De maneira alguma. Vai se tratar, vai cuidar da tua vida. Não vai cobrar dos filhos, não, senão depois você prende a vida deles. Mas eu esqueci o que eu estava falando. Ah, lembrei. Ih, gente, vai acabar. Eu tô falando muito hoje. Tô falando horrores, vai acabar a live. Não, só recapitulation aqui da questão da minha liberação para casar. Eu saí de casa vazada. Depois de me formar, fui morar em Londres. Vivi 1 ano lá. Voltei. Eu poderia morar sozinha, mas não fui. Não, mentira, fui. Fui morar sozinha, morei sozinha 5 anos. Só que eu saí de casa errado. Eu saí fugida, eu saí na reatividade, eu saí na rebelião, eu saí para tentar resolver os meus problemas no peito e na raça. Então não teve jeito, eu tive que voltar. E aí, então, houve um momento em que eu voltei para casa da minha mãe e cheguei a morar com ela 2 anos. E nesses 2 anos eu estava me tratando emocionalmente e foram anos assim muito definitivos na minha vida, porque foi quando eu percebi por que eu só me envolvia com pessoas indisponíveis emocionalmente e o quanto que eu queria realizar o sonho de ter um casamento legal e eu não encontrava alguém que correspondesse àquilo. Aí eu fui olhar para mim. Por que eu só encontro pessoas indisponíveis? A questão está em mim. Né? Aí eu fui me tratar, fui olhar para essa questão, voltei para casa da minha mãe e quando eu voltei o meu quarto estava intacto lá, pronto, como se estivesse me esperando. Olha que coisa significativa. O meu quarto estava pronto igualzinho quando eu saí. Morei 5 anos fora sozinha e voltei. No que eu voltei, fiquei esses 2 anos lá me tratando e aí eu já saí para casar. Né? Foi o período em que eu conheci o Fernando e a gente casou e etc. Quando eu fui casar, uma das tarefas da terapeuta foi exatamente essa, a liberação da minha mãe para a minha vida, para eu poder ir. Isso acontece, inclusive, na própria cerimônia, né, do casamento. E a liberação dela do meu quarto. E aí, quando eu casei, a minha mãe desfez o quarto e mudou tudo. Olha que significativo, gente. No final das contas, quando eu saí lá novinha, com 23 anos, eu ainda cumpri uma função na vida dela. Então, tanto que ela ficou esperando eu voltar. E o quarto estava lá lindo e perfeito. Aí, beleza, eu voltei, comecei, então, a trabalhar isso emocionalmente, essa negociação, essa devolução, essa saída da forma certa da casa dela, e aí, então, eu pude casar. E aí, eu saí, ela mudou o quarto e eu casei e, graças a Deus, estou seguindo meu rumo, minha vida.
Mas é muito interessante como algumas coisas são significativas, né? Será que o seu quarto na casa da tua mãe ainda está intacto? Isso é um sinal muito, muito, muito interessante. Mas, gente, olha só, é papo para horas isso. Foi ótimo, mas vai acabar a live hoje. Amanhã eu tô aqui de novo com mais um aspecto que possa estar te impedindo hoje de viver plenamente nas suas relações, da sua família, seu marido, seus filhos, alguma questão da sua história, da sua família de origem, tá? Então amanhã eu tô aqui 5 horas. Me ajudem divulgando esse trabalho que eu acredito que muitas pessoas precisam ouvir e receber. Manda aviãozinho pro povo quando eu começar a live. Eu sempre esqueço de pedir isso, gente. Mas é importante. Comenta lá nos posts. Curte lá meu YouTube, que eu tô com 24 inscritos. Olha que lindo. Mas eu quero chegar a 1000 para poder fazer lives ao vivo por lá também e também para poder viralizar mais os meus vídeos no YouTube. Eu tenho essa missão de trazer luz para famílias, sabe, educação emocional, para melhoria do ambiente familiar, para saúde emocional das pessoas. Então, assim, eu estou preparando um grupo de desafio também, em breve eu vou divulgar. Vai ser desafio com o encontro semanal de apoio, tá? Para mulheres com questões relacionais hoje, ou com casamento ou filhos. Eu ainda estou definindo exatamente o foco. Mas o que houve? Deu pontada no coração por quê, Tati? Ah, quando ela desfez o seu quarto? Sim, imagino, querida. É isso aí. Mas é importantíssimo esses rituais. O ritual dos pais liberarem os filhos no casamento, botar a mão na cabeça, liberar. Isso tem um poder muito grande. Às vezes fazer um processo também de emocional terapêutico no setting terapêutico, com a ajuda do terapeuta, nessas etapas cruciais do ciclo de vida, da saída dos filhos de casa, seja para morar sozinho, seja para casar, sabe? É muito importante que esses rituais eles ajudam a emoção a entender aquela informação, né? Então é fundamental a mudança do quarto dos filhos, sabe? Isso tudo comunica, né? Um espaço delimita algo, né? E aí isso fala para as emoções. Então esses rituais são fantásticos de transição, né? Das etapas do ciclo de vida. Gente, beijo, eu vou. 6 horas da noite. Vou dar uma atenção para minha filha, que hoje eu trabalhei pra caramba. Ela ficou meio que, mamãe. Vou lá dar um chameguinho nela. Amo vocês. Obrigada mesmo pela presença, porque é muito bom poder saber que tem pessoas que gastam 1 hora do dia me ouvindo, cara. Isso significa que o que eu falo pode ser bom para alguém, né? Então eu tô no caminho certo, né? Um beijo. Obrigada, gente. Deus abençoe a todas. See you soon. Obrigada, Fernandinha. Linda.